pode filmar o que você quiser, até pode pôr na internet. Vou pôr. Pode pôr à vontade, olha aqui a minha carinha. Pode pôr na internet. Vou pôr no jornal também, eu vou te processar. Sua porca, vai para a sua terra, sua porca. Você sabe quem é você? Eu sou portuguesa de raça. Eu sou portuguesa de raça. Você que é brasileira, vai para a sua terra. Estão invadindo Portugal, esta raça portuguesa. O Brasil se destaca como um exemplo ímpar de multiculturalismo e miscigenação, evidenciando uma riqueza de diversidade que permeia sua história, cultura e identidade nacional. Por conta da nossa mistura de diversas culturas, sempre imaginamos que os brasileiros dificilmente seriam alvos de xenofobia em algum lugar, pois de certa forma é impossível reconhecer um brasileiro só de olhar ou ter uma conversa breve com ele. Contudo, estávamos errados. Antes de continuarmos, deixe aqui o seu like e se inscreva no nosso canal para ficar sempre por dentro das mais diversas curiosidades e saber o que ninguém mais sabe. Ao longo dos séculos, o Brasil experimentou uma interação única de culturas devido à colonização, migração e intercâmbios comerciais. Desde o período colonial, as influências indígenas, africanas e europeias se entrelaçam, criando uma tapeçaria cultural singular. A miscigenação é uma característica marcante da população brasileira. A mistura de raças e etnias gerou uma sociedade mestiça, onde diversas tonalidades de pele, traços faciais e cabelos coexistem, refletindo a fusão de origens distintas. Podemos até afirmar que talvez o Brasil seja o país menos xenofóbico do mundo, exatamente porque temos um multiculturalismo dentro do nosso próprio território. Estamos acostumados a conviver com a diferença. Porém, quando vamos para o exterior nos deparamos com um cenário diferente. A xenofobia é um fenômeno complexo e muitas vezes irracional, baseado em percepções distorcidas e generalizações. Além dos impactos sociais e econômicos, a xenofobia muitas vezes está associada a desafios humanitários, como restrições a refugiados, políticas anti-imigração e violações dos direitos humanos. Mas, como uma faca de dois gumes, países com tendências xenofóbicas frequentemente enfrentam consequências sociais significativas. A polarização da sociedade, a criação de divisões étnicas e culturais, e o enfraquecimento da coesão social são alguns dos impactos prejudiciais. Além disso, a xenofobia pode trazer repercussões econômicas, uma vez que afasta talentos estrangeiros, reduz a diversidade de ideias e inovação, e, em alguns casos, leva a boicotes internacionais. Um exemplo claro de país que está sofrendo economicamente por ter receios com estrangeiros é o Japão. O Japão enfrenta um rápido envelhecimento da população e uma baixa taxa de natalidade. A relutância em aceitar imigrantes como mão de obra pode agravar o problema, resultando em uma força de trabalho cada vez menor e, consequentemente, afetando o crescimento econômico. Além disso, a hesitação em receber estrangeiros está limitando a diversificação dos padrões de consumo e a oferta de produtos e serviços adaptados a diferentes grupos. Como se não bastasse esses dois problemas, até mesmo em faculdades no Japão o número de estrangeiros é restrito por não ser bem visto, criando uma massa de alunos que estão fechados culturalmente para aceitar novas ideias essas, que poderiam até mesmo representar uma inovação. Esses são só alguns problemas que um país de política restrita com estrangeiros pode ter. Mas, espectador, você não abriu o vídeo para saber do Japão, certo? A xenofobia com brasileiros é mesmo possível? Bom, a xenofobia dirigida a brasileiros ao redor do mundo pode ocorrer devido a vários fatores, incluindo estereótipos, preconceitos culturais, econômicos ou mesmo desinformação. Apesar de termos orgulho das nossas raízes e de conseguirmos pensar fora da caixa, conseguindo assim escapar de várias adversidades com o nosso jeitinho brasileiro, estereótipo do malandro pode ser mal interpretado. Sim, o malandro descreve um personagem associado à esperteza, malemolência e habilidade em lidar com situações desafiadoras. No entanto, é importante notar que esse estereótipo pode ser simplista e perpetuar visões limitadas e errôneas sobre o nosso caráter. Vivemos em um país desigual, politicamente instável e com poucos recursos econômicos. Ninguém pode nos culpar por estar em uma selva de pedra. De fato precisamos de uma certa esperteza para continuarmos vivendo.
Mas, a imagem que o Brasil passa para estrangeiros pode ser influenciada por mídia e experiências pessoais, como exemplo de uma coisa que para nós é muito engraçado, mas para as pessoas do exterior pode soar desrespeitoso. Explicando de forma mais clara, como já dizia o falecido Orkut, se o mundo é uma sala de aula, o Brasil é a turma do fundão. Contudo, não merecemos que a culpa recaia toda em cima de nós. O Brasil também é lar de um povo notável por sua tenacidade e disposição incansável em enfrentar desafios e buscar mudanças. A história e a contemporaneidade revelam que os brasileiros são um dos povos mais esforçados, resilientes e abertos às transformações. O brasileiro é conhecido por seu espírito empreendedor, muitas vezes superando obstáculos econômicos e burocráticos para iniciar seus próprios negócios. Nosso apetite pelo conhecimento e a busca constante por aprendizado também nos destacam como um povo disposto a mudanças. Apesar de tudo citado, é importante ressaltar que a imagem do Brasil para estrangeiros é dinâmica e pode evoluir ao longo do tempo, sendo influenciada por uma variedade de fatores, e principalmente por nós brasileiros. Mas, mesmo que não aconteçam desavenças culturais, sempre haverá pessoas xenofóbicas. Dito isso, a imigração em massa de brasileiros para Portugal tem se tornado uma tendência nos últimos anos e tem várias implicações sociais, econômicas e culturais. A xenofobia é uma dessas implicações. A xenofobia é um fenômeno complexo e, infelizmente, pode ocorrer em diferentes partes do mundo, mas em Portugal tem se tornado muito evidente. É importante destacar que não se trata de uma característica generalizada da população ou do país como um todo, mas sim de casos isolados que podem ocorrer em qualquer lugar. Alguns brasileiros em Portugal relataram casos de discriminação no ambiente de trabalho, incluindo situações em que foram tratados de maneira injusta com base na nacionalidade. Além disso, nos últimos anos, algumas matérias relacionadas a Portugal têm deixado muitos brasileiros com medo. Como o caso da Faculdade de Lisboa, que havia uma caixa anunciando seu conteúdo como gratuito caso a finalidade fosse atirá-la em zucas, que é um apelido pejorativo para brasileiros, e, dentro dessa caixa haviam pedras. Temos também como exemplo, o caso do engenheiro civil Saulo Jucá, de 51 anos, que foi espancado dentro de uma cafeteria na cidade de Braga após se identificar como brasileiro. Desde 2017 os brasileiros vêm indo em grande número para Portugal em busca de uma condição melhor de vida. Temos o incentivo da língua, segurança, sistema de saúde, facilidade para visitar países da Europa, e uma comunidade brasileira já bem estabelecida. Sabemos que em momentos de desafios econômicos ou sociais, as pessoas podem procurar bodes expiatórios, e os estrangeiros podem ser alvo de ressentimento. Portugal foi significativamente impactado pela crise financeira global de 2008, resultando em recessão econômica, aumento do desemprego e medidas de austeridade. Embora o país tenha demonstrado recuperação desde então, persistem desafios estruturais. Além disso, a dívida pública portuguesa é uma preocupação contínua. Os esforços para reduzir o endividamento muitas vezes requerem políticas de contenção fiscal, que por sua vez podem afetar áreas como investimentos públicos e serviços. Mas a ironia é que, a questão da imigração é relevante em meio ao envelhecimento da população portuguesa. O governo português reconhece a necessidade de atrair mão de obra estrangeira para preencher lacunas demográficas, e nisso, entra a questão do movimento emigratório dos brasileiros para Portugal, que como sempre, estamos sempre em busca de um lugar melhor para viver. Porém, apesar do governo já reconhecer a necessidade de estrangeiros para a recuperação da receita do país, algumas pessoas permanecem fingindo não ver essa questão. Claro que Portugal não é o único país que representou xenofobia com brasileiros, temos diversos outros casos que demonstram xenofobia, mas como dito acima, Portugal tem sido destaque dentre os últimos anos. Seria bom se todos os países conseguissem a coexistência harmoniosa de diferentes culturas como há no Brasil. Temos religiões variadas, como o candomblé, umbanda, catolicismo e protestantismo, que coexistem, respeitando e contribuindo para a riqueza espiritual do país. O Brasil sem dúvidas se destaca como um país onde as diferenças são celebradas e integradas. Essa riqueza de diversidade deveria inspirar uma reflexão global sobre a importância da aceitação e coexistência em nossa sociedade, que hoje é globalizada. O que você acha desse assunto?
Compartilhe com a gente a sua opinião. E para continuar nos acompanhando, deixe o seu like, se inscreva e ative o sininho de notificação. Se você gostou desse vídeo, confira nossos vídeos anteriores. Esperamos você no próximo vídeo.